A neuropatia é um resultado natural do envelhecimento. Isso é verdade ou isso é um mito? Isso é uma questão para a professora, doutora Fânia. Mito ou verdade, doutora? Trata-se de um mito, tá? A neuropatia não é um processo natural do envelhecimento. Ela está relacionado a lesões, está relacionado muitas vezes a algumas doenças silenciosas, né? Como o diabetes, o alcoolismo, déficits de algumas vitaminas, entre essas causas. Bom, mas a gente também vai entender que alguns nutrientes do nosso dia a dia podem fazer falta e podem causar também a neuropatia periférica, doutora. Como é que a gente pode entender isso? O que é que a gente pode falar sobre esses nutrientes, sobre essas vitaminas que, em falta, causam problemas? Sim, é muito importante a gente estar falando sobre isso, porque assim, a gente é o que come, né? Então, a gente precisa se alimentar bem, se alimentar com vitaminas. Só que nós sabemos que a questão do próprio envelhecimento, existe a diminuição da absorção de alguns nutrientes. Então, não só o déficit da alimentação, da escolha do alimento, mas o déficit de absorção. Doutora, tem uma coisa muito importante, a gente vai perdendo o poder da mastigação com os anos, né? A cada 10 anos a gente perde a força da É, mordida, sim. e quando a gente perde essa força, a gente perde também a forma de absorver nutrientes Sim, importantes, que sim. é natural da vida, né? Por exemplo, no idoso, o idoso frequentemente ele tem déficit de vitamina B12, ele tem déficit frequentemente de vitamina B1. Isso por conta da dificuldade não só do alimento que ele vai estar adquirindo, porque nós estamos num meio que as pessoas não se alimentam tão bem e precisariam, né, e aí acaba tendo essa déficit da absorção de alguns nutrientes tão necessários para a saúde, não só para a saúde física, mas para a saúde mental. Déficit de vitaminas, por exemplo, estão relacionados a problemas mentais. E quando a gente fala sobre isso, a gente fala de uma atenção que o paciente tem que ter, porque às vezes fala, não, eu estou comendo tudo direitinho, eu estou fazendo tudo certinho, mas aí entram questões que são próprias da vida, ele precisa ter uma atenção, porque o que está em falta vai acabar dando sinal. Sim, frequentemente isso, vai ter algum prejuízo lá na frente, tá. Os pacientes têm a ideia de que eles estão se alimentando bem, né, com a dieta deles. Prato colorido, frutas, verduras e legumes. Mas se esquece da questão que a gente acabou de falar, da questão absortiva. Por questões absortivas, pacientes hoje fazem uso de medicamentos para gastrite de longo data, que pode estar prejudicando a mucosa futuramente. O próprio envelhecimento da mucosa, com dificuldade dessa absorção. Então, o que vai acontecer? Vão ter os déficits vitamínicos. Então, a gente tem que estar tentando a questão nutricional, do tipo de alimento que você ingere, mas também a questão física sua, da absorção. Muitas vezes tomando medicamentos que prejudicam isso, o álcool prejudica muito essa absorção, além de ser um causador direto de neuropatia, ele vai prejudicar a absorção de vários alimentos. Com relação à interação medicamentosa, existe também o risco de alguns remédios, inibirem a absorção de vitaminas, sais minerais importantes? Essa questão é muito importante, porque a gente estava falando muito de diabetes, e tem uma questão no diabetes que é importante e vale a pena a gente falar. Uma das medicações mais utilizadas no mundo para o diabetes, a metformina, é uma medicação importante, é uma medicação boa, uma medicação muito boa, mas ela prejudica a absorção da vitamina B12. E a falta de B12 no nosso organismo, principalmente para o envelhecimento, é muito desastroso, porque é causa de demência. Demências reversíveis. Se o paciente faz uma reposição, tem o diagnóstico, você faz o diagnóstico laboratorial da deficiência dessa vitamina e você faz a reposição, o paciente pode reverter. Então, faz parte do check-up de pacientes que apresentam queixas cognitivas, né, queixas de memória, funções cerebrais superiores, é a gente fazer essa investigação vitamínica, principalmente aí, no caso, a B12 e a B9. A gente viu aqui nesse episódio a doutora Fânia falando sobre os 4 pilares do envelhecimento saudável. A saúde, de uma forma geral, saúde física, mental, espiritual também, né? O conhecimento sempre, né? Sempre se renovando. Os relacionamentos e a segurança. A segurança como um todo, a casa segura, a cidade segura, o ambiente seguro. Quando a gente fala do conhecimento, a gente fala de
um acompanhamento desse tratamento, a adesão ao tratamento. Ok, eu preciso da B12, mas eu vou precisar para sempre então, né? Sim. Algumas Não os dá para parar, né, doutora? Alguns pacientes me perguntam que, muitas vezes, por quanto tempo vai tomar uma suplementação. No caso de um déficit vitamínico, eu detectei aquele déficit, vou fazer uma suplementação. Não adianta orientar só: "Olha, vamos comer mais carne e derivados animais, porque é rico em vitamina Não, B12", não adianta. porque não. Para quando existem déficits importantes, porque tem a questão que eu falei para você de absorção. Então não é só essa ingestão, é uma questão de absorção. Então, muitas vezes eu preciso repor. Agora, se a condição é crônica, o tratamento é crônico, entendeu? No caso que a gente estava falando, né, da medicação metformina, que causa um déficit importante de absorção de vitamina, mas eu preciso daquela medicação. Então, o que que eu faço em relação a esse déficit? Eu faço a reposição. Sim. E a senhora precisa que o paciente tenha essa adesão. Ele precisa entender essa condição, ele precisa entender o processo inteiro, né, doutora? Sim. Na geriatria, essa questão adesão medicamentosa, né, é uma questão medicamentosa ou de suplementos, ou adesão a orientações não farmacológicas, quanto a exercícios, quanto a dormir bem, quanto a alimentação adequada. Essa questão é muito importante a gente estar levando em consideração, né.